Segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz, o Brasil registrou 13 ataques dentro de escolas nos últimos 20 anos, sendo o primeiro deles lá na Bahia em 2002 e o mais recente agora que aconteceu em São Paulo no dia 26, culminando na morte da professora Elizabeth Tenreiro, 71 anos, e deixando mais 4 pessoas feridas. O que mais me chama a atenção é o crescente aumento desses ataques nos últimos 6 anos. Somados, totalizam 18 mortes e 35 pessoas feridas. Para explicar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo, eu separei e dividi em 3 tópicos: terrorismo doméstico, discurso de ódio e insegurança nas escolas. Bom, o que é o terrorismo doméstico? Terrorismo doméstico, pessoal, são atitudes que as pessoas tomam simplesmente para causar algum tipo de terror. E elas são cometidas contra o próprio povo, contra o próprio governo, sem nenhum tipo de motivação ideológica. Esse tipo de atitude é movido simplesmente pelo prazer de espalhar o ódio. Quem já assistiu aquele filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, vai lembrar de uma cena que o Alfred fala pro Bruce sobre o Coringa. Assiste aqui. Criminosos não são complicados, Alfred. Só temos que descobrir o que ele quer. Com todo respeito, patrão, talvez este homem o senhor não compreenda também. Há muito tempo, eu estava em Burma. Eu e meus amigos trabalhávamos para o governo local. Eles queriam comprar a lealdade dos líderes tribais, subornando com pedras preciosas. Mas as caravanas foram assaltadas numa floresta a norte de Rangoon por um bandido. Então nós fomos procurar as joias. Mas em 6 meses, não achamos ninguém que tivesse comprado dele. Um dia, eu vi uma criança brincando com um rubi do tamanho de uma tangerina. O bandido estava jogando as pedras fora. Então por que roubou? Bom, porque ele achou que era um bom esporte, porque alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Esse tipo de prática encontra facilidade de execução principalmente em locais mais vulneráveis, como as escolas. E quando a gente fala um pouquinho sobre insegurança nas escolas, ou melhor, segurança nas escolas, a gente deve se perguntar o seguinte: qual é a segurança que a escola consegue ofertar para o meu filho? As escolas particulares, elas são melhores estruturadas nesse quesito, porém, elas são minoria e não conseguem atender todas essas necessidades. Por exemplo, existem pessoas que trabalham nesse setor, só que eles não são exclusivos. Eles são geralmente auxiliares, trabalham com serviços gerais e não se dedicam apenas à segurança, a prestar segurança para os alunos. Agora, se tratando das escolas públicas, a coisa fica ainda muito mais perturbadora, pois as pessoas que são responsáveis por manter algum tipo de ordem dentro das escolas são os agentes de organização escolar, que a gente conhece como inspetor, os coordenadores, os diretores e o professor. Esse último, em sua grande maioria, são mulheres, ou seja, mais de 70% do corpo docente do estado de São Paulo é composto por elas. E se a gente descer um pouquinho mais até o ensino fundamental primário, do 1º ao 5º ano, elas somam mais de 90%, reforçando ainda mais questões como feminicídio, onde essas mulheres acabam se sentindo ainda mais ameaçadas por trabalhar em um ambiente onde o cliente, o pai do cliente, os seus superiores e a comunidade possa de alguma maneira atacá-la. A escola já deixou de ser uma instituição segura há no mínimo 20 anos, e a maior parte da população ainda prefere não enxergar isso. Não podemos mais deixar de lado que os discursos de ódio entraram nas escolas e chegaram até as salas de aula, contaminando cada dia mais as nossas crianças e os adolescentes. A prática do bullying é só mais uma maneira da manifestação desse comportamento. A pior parte disso tudo é que muitas pessoas utilizam desse discurso do bullying para cometer diversos tipos de atrocidades, atentados, tentando justificar o injustificável, como esse cara de 13 anos entrar na escola com uma faca para atacar todo mundo. É muito importante que os pais, professores e a comunidade olhem com mais responsabilidade para os jovens e não trate como mimimi ou vitimismo alguma dor deles. Ensine eles a resolverem as questões deles nos processos que nós chamamos de amadurecimento. A sala de aula é só mais um reflexo da nossa sociedade. E se as pessoas não assumirem a responsabilidade
de cuidar do desenvolvimento dos seus, estaremos refém do medo e desse terror que é viver em um mundo cada vez mais solitário e frio. Paulo Freire dizia que não se pode falar de educação sem amor, porém, que antes de educarmos, possamos transmitir e ensinar a amar. Então já curta, já comenta, já compartilha, que vai me ajudar a desenvolver mais conteúdo para vocês, e vamos embora!